paz do Senhor Jesus, sou a pastora Lourdes, ali da Assembleia de Deus Pentecostal, a palavra que cura, que fica situada ali no bairro Goiá 2. E quero fazer um convite com você agora, que nos assiste, que venha assistir um pouco do que acontece ali na nossa igreja. Temos ali o culto na segunda, na terça e no domingo e na quinta-feira, aonde muitos milagres, muitos testemunhos têm gerado naquele lugar. Temos visto as maravilhas do Senhor. Então, eu quero te fazer um convite a você ali fazer uma visita para nós. O endereço está aí na tela, o telefone. Nós estamos ali à disposição a receber vocês ali, seja qual é a sua causa que você está precisando, necessitando. Eu, e juntamente com os obreiros e os pastores, estamos ali para abraçar com você sua causa e pelejar junto com você. Então, você que assistiu aí a nossa vinheta, viu os milagres, os testemunhos, você é o nosso convidado a estar ali. Você viu aí o que é que acontece? Então, você, novamente, eu te faço um novo convite. Está ali conosco, aos cultos da terça-feira, libertação, ao domingo, culto da família, às quinta, campanha da vitória para a tua vida. Então, você é o nosso convidado. Fica aí o convite. Quero te convidar para estar aqui conosco, adorando ao Senhor, recebendo milagres, invocando o nome do Senhor conosco. Eu creio que o seu milagre está para chegar. À medida que você tomar um passo, uma atitude em busca do teu milagre. Recebi vários e vários milagres, livramentos aqui nesta casa, graças ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Estou aqui com um casamento abençoado, com a vida financeira, diante da presença do Senhor, porque Deus é misericordioso e a misericórdia dele dura para sempre. Venha participar conosco, eu te convido em nome do Senhor Jesus. Eu vim para a casa do Senhor, não era ninguém, eu era alcoólica, eu era brabo. Deus papou eu aqui, eu cheguei a perder tudo. Perdi mulher, perdi filho, perdi emprego. Mas chegando aqui, o anjo da igreja falou: filho, fica de pé, porque Deus vai te honrar, Deus vai te entregar tudo em dobro. E hoje, pela honra e a glória do Senhor, Deus devolveu minha esposa, meu filho, meu serviço, pagou minhas dívidas, que eu devia mais de 20 mil. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Talvez você se encontra desta forma, perdeu sua alegria, não tem mais vontade de viver. E nós queremos fazer um convite, eu te quero fazer esse convite. Venha participar conosco, porque o nosso Deus é um Deus do impossível. E Ele pode trazer uma alegria no teu coração, no teu casamento, na tua empresa, no teu filho. Porque nós estamos aqui todas as terças-feiras nessa campanha de libertação. Então eu reforço esse convite, venha participar conosco. Você assistiu e agora eu quero te convidar a assistir uma palavra abençoada com a missionária Larissa, que vai trazer uma palavra direcionada do trono de Deus. Não sai da tela, fica aí ligadinho, que uma palavra abençoada vem para o teu coração agora. Amém?
A paz do Senhor Jesus, eu sou a missionária Larissa, da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, a palavra que cura. Quero nesse momento trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Quero que você pegue a sua Bíblia ou o seu celular, se você tiver Bíblia nele, que você possa abrir aí para meditar nessa palavra comigo. Se você não tiver, vai passar aqui a palavra, então que você leia com atenção. Quero que você medite nesse texto e que você possa ser alcançado através dessa palavra, amém? Eu quero compartilhar com você, irmão, que está nos assistindo, no livro de Gênesis, no capítulo 37, uma história tão conhecida de José do Egito, amém? Vamos lá. No versículo 1 diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações, de seu pai na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Amém? Somente até aqui. Irmãos, aqui nós lemos a história de José. Eu quero descrever um pouco para vocês o que fala a palavra sobre José. José era filho de Jacó e de Raquel, filho da velhice, né? Jacó se casou com Raquel, que era uma mulher que ele tanto amava. Primeiro ele foi enganado pelo seu sogro, teve que se casar com Lia primeiro. Mas logo depois de algum tempo ele se casa com Raquel, que era a mulher que ele amava, que ele tinha o sonho de construir uma família. Porém, Raquel era estéril e passou muitos anos sem dar um filho a Jacó. Quando Jacó já estava na velhice, os seus filhos todos grandes, crescidos, já eram todos homens e mulheres, Raquel, por um milagre do Senhor, veio a ter um filho e colocou o nome dele de José. Então José se tornou o filho mais amado de Jacó. Era o filho da velhice. É aquele filho onde o pai tem mais tempo de estar com ele. Onde o pai já construiu tudo que tinha, já tinha passado as coisas coordenadas para os filhos mais velhos. Então ele tinha tempo. Tempo para estar com José, tempo para ensinar as coisas de Deus para José, tempo de alimentar a fé daquele menino. E ali, por José ser filho de Raquel, que era sua esposa tão amada, ele também era um filho muito amado, porque ele foi muito esperado. Ele foi esperado por muitos anos. E aquele milagre aconteceu. E José veio e os seus irmãos sabiam que aquele ali era o filho favorito do seu pai. Pela forma que o pai o tratava, pela forma que o pai conduzia a criação de José. E quando José tinha em torno de 17 anos, ele teve um sonho que ele nem imaginava que era o futuro dele. E ele ali compartilha com seus irmãos sobre o sonho dele. Ele fala que via os feixes, né? Que os feixes se dobravam diante dele. E os irmãos ali ficou, né, perguntando: por acaso nós iremos nos prostrar diante de você? Né, para os irmãos que já não gostavam dele, por ele ser filho favorito do pai, por o pai ter dado uma túnica colorida para ele, que naquela época era um presente nobre, eles já tinham muita inveja, muita ira, muita raiva de José. E aí José conta o sonho, revela o sonho a seus irmãos. E os seus irmãos o passam a odiar mais, passa a ter mais ódio, mais raiva dele, por causa do que ele conta.
Porque, irmãos, tem sonhos que o Senhor vai nos dar que não é para a gente compartilhar com as pessoas, é para a gente guardar para nós, é para você guardar para você anotar num papel para que quando se cumprir você se lembrar e não compartilhar com as pessoas. Porque às vezes você acha que está compartilhando com seu irmão ou com um amigo próximo e alguém que te ama e vai ficar feliz. E às vezes você está causando inveja em outras pessoas que você nem imagina. Então ali os irmãos saem para trabalhar e o pai manda José ir atrás dos irmãos para ver se está tudo bem. E quando José está indo, os irmãos o avistam de longe. E os irmãos estavam com muito ódio no coração pela vida dele. Os irmãos não gostavam dele e os irmãos começam a tramar entre si a morte de José. Começam a tramar, a acabar com a vida daquele menino. Porque ali, ele estava ali todo o amor do seu pai. Então eles queriam acabar com a vida de José. Eles estavam tomados por ódio, por inveja, por ira. E aí Rubem, que é um dos irmãos mais velhos, fala: olha, não vamos matá-lo, não vamos derramar sangue inocente. Então eles têm uma ideia de jogar José dentro de uma cisterna. E assim é feito. Colocaram José dentro da cisterna e Rubem sai, mas Rubem tinha a intenção de voltar depois e resgatar o irmão. Só que quando eles estavam sentados ali ao redor daquela cisterna, vinha uma caravana de ismaelitas que estavam indo para o Egito. Então um dos irmãos teve uma ideia: vamos vendê-lo como escravo. E José foi vendido como escravo para aquele pessoal e foi levado para o Egito. Quando seu irmão voltou, já não estava mais ali, né? Não estava mais ali o seu irmão. E eles levaram a túnica de José com o sangue de um bode para o seu pai e disse para o pai: olha, o seu filho querido morreu. E Jacó ficou muito triste. Jacó chorou por dias, inconsolavelmente. Chorava por ter perdido o seu filho, o seu grande amor, o filho da sua velhice. Aquele filho que ele tanto esperava, aquele filho que ele tanto sonhou, aquele filho que ele aguardou por tantos anos. Veio e ele viu seu filho sair ali pelas mãos, escorrer pelas mãos dele. Viu aquele filho ser morto por um animal selvagem, passou na mente dele que tinha sido o caso. E mal sabia Jacó que os seus próprios filhos tinham pegado e vendido o irmão e tinha arquitetado um plano tão maligno contra a vida de José. Porém, irmãos, a Bíblia é bem clara em dizer que Deus era com José. E José foi levado ali para o Egito e chega lá, ele é vendido e José começa a trabalhar na casa de Potifar. E a palavra do Senhor nos revela que tudo que José punha a mão prosperava. Tudo que José colocava a mão dava certo. Ele era muito honesto, muito íntegro, muito temente a Deus. Então tudo que ele fazia prosperava, tudo que ele fazia era bem sucedido. E José começa a administrar as questões da vida de Potifar. E tudo vai certo para José. Mas a Bíblia vai dizer que José era um rapaz muito bonito e formoso. E a esposa de Potifar, estando ali vendo aquela situação, vendo aquele menino bonito, ela se propôs a ter um caso com ele. Mas pela integridade de José, ele se recusou. Eu imagino que não deve ter sido nada fácil para ele ter recusado, a cair no pecado. Mas José recusou. E quando ele recusa e ele sai, mais uma vez, alguém pega a túnica de José. E ali aquela mulher começa a gritar para dizer o quê? Que aquele rapaz, que José tinha tentado assediá-la, que ele tinha tentado algo com ela. E para provar isso, ela estava com a túnica nas mãos. Mesmo ela sabendo que nada tinha feito, ela foi lá e contou ao seu esposo, que muito irado de saber que alguém da confiança dele, alguém que ele sempre confiou, que ele confiou todo o palácio, tinha feito isso com a sua própria esposa, que tinha traído a sua confiança. Potifar não sabia da verdade. Naquele momento ele confiou na esposa, a quem ele era casado por muitos anos. E ali ele lança José no cárcere. José vai para a prisão. E chega lá na prisão, José continua sendo bem sucedido, porque Deus era com ele. Então José ali, ele começa a administrar a prisão. Aonde José colocava a mão, ele administrava. Aonde ele colocava a mão, prosperava. Mesmo que era numa situação difícil, mesmo que ele estava longe da família, mesmo que ele tinha sido vendido, mesmo que ele estava ali, preso dentro de um cárcere, num calabouço escuro, servindo
os carcereiros, mas Deus era com ele, e ali nada lhe faltava. Mas teve um dia que alguns servos do rei estavam lá dentro, servos do faraó, e contou que teve um sonho, e José teve uma revelação através de Deus, e revelou àquele copeiro e àquele mordomo, e disse para eles: olha, lembra de mim quando vocês saírem daqui, lembra de mim. E eles saíram da prisão. Os sonhos se cumpriu, a revelação aconteceu, mas aqueles homens não se lembraram de José. Passado 2 anos, Faraó teve um sonho, e o mordomo disse: olha, tem um rapaz que estava lá na prisão, que eu tive um sonho. E ele pegou e revelou o sonho, e aconteceu um dia após. E Faraó pegou e falou: olha, manda chamar José, que eu quero contar o meu sonho para ele. E quando aquele faraó conta os sonhos para José, José, pela interpretação de Deus, ele deixa bem claro que ele não sabe nada, mas que quem sabe, quem interpreta e quem revela a ele é Deus. José revela os sonhos dos 7 anos de abundância e 7 anos de seca. Ali Faraó olha para ele, vê alguém íntegro, vê alguém com caráter, vê alguém que realmente era alguém que tinha a presença de Deus. E Faraó fala: você é alguém que tem a presença de Deus, e eu quero você para governar o meu povo. Eu quero você para governar o meu país. Então ali Faraó vê em José integridade, Faraó vê em José caráter, e José é levantado como governador do Egito. Alguém que foi jogado no poço, que foi vendido como escravo, que foi parar na prisão, que teve uma trajetória difícil, mas sabia do propósito que Deus tinha na vida dele. E ali José é levantado como governador, e abaixo de Faraó era José que comandava. José atingiu um cargo maior até o que de Potifar. E ali José começou a administrar o reino. E mais uma vez, aonde ele colocava a mão, era abençoado, era próspero. Ele conseguiu organizar para armazenar os alimentos para que ninguém pudesse passar fome naquelas terras e nem nas terras vizinhas. Irmãos, nós vemos aqui o quanto que Deus foi fiel com José. Em nenhum momento José quis se justificar que não estava errado. Em nenhum momento você vê aqui na palavra José tentando justificar que ele não fez, que ele não falou, que ele não fez. Ele deixou a justiça de Deus acontecer. Ele esperou e confiou no Senhor, porque aquela não era a primeira situação difícil que ele estava passando. Aquela não era a primeira situação difícil que ele encontrava na vida dele. Ele já tinha passado por situações semelhantes. E ele sabia que se ele confiasse em Deus, ele ia se sair daquela situação, que Deus ia fazer algo por ele. Porque ele conhecia o Deus que ele servia. E quando nós conhecemos o Deus que servimos, nós sabemos que a vontade do nosso Pai, ela é boa, perfeita e agradável. Nós sabemos que mesmo diante de situações adversas, sabemos que mesmo se nós formos jogados numa prisão, mesmo se nós formos jogados numa cisterna, dado como mortos, mesmo que as pessoas que estejam ao nosso redor nos odeiem, tenham inveja, nós sabemos que o Deus que nós servimos é um Deus fiel e poderoso. É um Deus que é capaz de nos resgatar, de transformar e mudar a nossa história, assim como Deus fez na vida de José. Ali José reinou por 7 anos, governando no tempo da abundância. Logo depois veio o tempo da seca. E quem apareceu no Egito diante de José? Os seus irmãos. Aqueles irmãos que o venderam. Aqueles irmãos que o traíram. Aqueles irmãos que o tanto odiaram, que o tanto invejaram. Estavam ali diante da presença de um irmão. E mal sabiam eles que José era o governador. E quando eles se chegam ali para pedir alimento, o que eles fazem? Eles se prostram diante de José. O sonho se cumpre. O sonho que José teve há 13 anos atrás. 13 não, mais de 13, é quase 20 anos atrás, porque nessa idade José já estava com mais de 37. Aquele sonho que o Senhor deu para ele se cumpriu. Os irmãos se prostraram diante dele, quase 20 anos depois.
Os sonhos que Deus deu para você, as promessas que o Senhor fez na sua vida, elas não estão demorando. Elas vão se cumprir no tempo certo. Você precisa ter paciência e perseverança. Você precisa crer, confiar e acreditar no seu milagre. Crer que assim como Deus fez na vida de José, como Deus revelou um sonho para ele e aquele sonho se cumpriu, vai se cumprir na sua vida. Então os irmãos chegaram ali, se prostraram diante da presença dele, clamando, por comida. José os reconheceu e eles não reconheceram mais José. Afinal, tinham passado muitos anos, ele era uma criança, Então, assim, ele era um jovem, já tinha passado muito tempo e ele conseguiu reconhecer os irmãos. Que José, no início, provavelmente deve ter sentido, uma ira, uma raiva de saber que aqueles irmãos foram que fizeram tanta maldade com ele, estavam ali na presença dele. Ele podia ter feito o quê? Mandado eles embora, mandado prender, mandado matar. José podia ter acabado com a vida dos irmãos. Mas José teve sabedoria, porque em todo o tempo Deus era com ele. Em todo o tempo José tinha um coração voltado para Deus. Mesmo diante daquela situação, mesmo diante das pessoas que mais te feriu, José foi sábio. José alimentou seus irmãos. José chorou porque ele chorou de dor. A dor do remorso de saber que aquelas pessoas que estavam traídas hoje estavam diante dele. E ele tinha que tomar 2 decisões. Ou ele abençoava os irmãos e perdoava e seguia a vida em paz. Ou ele os amaldiçoava, mandava matar e prendê-los. José ali teve a oportunidade de honrar a Deus ou de fazer justiça própria. Mas José, como um homem temente a Deus, ele resolveu perdoar os seus irmãos. Resolveu perdoá-los. E ali ele confessou aos irmãos que ele era José. Os irmãos se assustaram. Pediram perdão para ele por tudo o que tinha feito. Porque, irmãos, por mais que a gente faça algo errado hoje, alguém pode te ferir, te machucar. Amanhã, essa pessoa ela vai sentir o remorso. Ela vai se arrepender. Porque a gente se arrepende das coisas maus que a gente faz. E a gente se arrepende, mas aqueles irmãos, eles tiveram a oportunidade de ir diante de José, de estar perante o seu irmão e pedir perdão. E José, com um coração tão bom que ele tinha, um homem tão íntegro e tão honesto, ali ele resolveu perdoar os seus irmãos. Ele tomou essa decisão, pediu os irmãos para trazer o pai, e a família dele foi abençoada, a família dele foi próspera, e a palavra, a vida de José é registrada aqui no livro da vida, como uma das histórias mais belas, como a história de um homem de caráter inenarrável, como alguém que confiou em Deus, diante de todas as adversidades e teve coragem e crer que Deus ia mudar a história da vida dele. Então eu quero te convidar hoje a crer que Deus vai mudar a história da sua vida. Eu não sei qual a situação que você se encontra. Eu não sei como você está se sentindo, o que te fere, o que te aflige. Eu não sei se alguém feriu você ou se fez algo que te magoou profundamente. Mas hoje eu te convido a crer que Deus vai fazer. Confia em Deus. Confie nos propósitos do Senhor. Não queira fazer justiça própria. Não queira revidar ou provar sua inocência. Apenas confia no Senhor, que Ele fará pela sua vida. Amém? Se você crê, você dá um glória a Deus. Se você crê, você dá uma aleluia aí na sua casa, que o Senhor vai transformar a sua vida. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nesse momento, Senhor, quero te agradecer por essa palavra. Pai, que a tua palavra ela é viva e eficaz. Senhor, quero agradecer a vida de cada pessoa que nesse momento está nos assistindo. Pai, que o Senhor possa ir de encontro à vida dele nesse momento. Que o Senhor possa trazer refrigério. Que o Senhor possa trazer calmaria, Pai. Que a tua presença, meu Deus, venha ser real no lar de cada irmão que nos assiste. Senhor, muda a história, Pai. Muda a história dessa pessoa, assim como o Senhor mudou a história de José, Pai. Senhor, tira essas pessoas, meu Pai, de dentro do calabouço, Pai, e traga para a vida. Traga, meu Pai, para uma realidade diferente, Senhor. Que eles venham crer no teu milagre.
crê, Pai, que o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou sonhamos, Pai. Que a Tua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável. Que hoje, Senhor, nós não estamos entendendo, mas que amanhã os nossos olhos irão se abrir e entender que tudo faz parte do Seu propósito. Em nome de Jesus, assim eu oro, amém. Amém, irmãos? Muito obrigado pela tua presença e assista os nossos próximos programas.